Bem-vindos ao 11º episódio do Natureza 3750. No episódio de hoje, iremos continuar a nossa expedição pela fauna do nosso concelho. Venha connosco. A postura normal das patas anteriores da nossa primeira espécie assemelha-se à posição de oração, de onde deriva o seu nome popular de louva-a-Deus. É um inseto de média dimensão que mede entre 4 a 6 cm, com cabeça giratória até 180 graus, antenas longas e delgadas, olhos grandes e 3 ocelos entre as antenas. O tórax é longo, as patas anteriores são adaptadas para segurar ou prender com espinhos para ajudar a reter as suas presas. As fêmeas são maiores do que os machos. Ambos são esverdeados ou acastanhados, o que lhes permite uma boa camuflagem nos habitats que frequenta, que são principalmente vegetação herbácea ou arbustiva, com a qual se confundem. A dieta alimentar do louva-a-Deus consiste em outros insetos, como moscas, mariposas, borboletas, grilos, gafanhotos, para além de lagartos ou até mesmo pequenos mamíferos. Embora possuam asas, são fracos voadores e são animais solitários e geralmente são sedentários. O acasalamento do louva-a-Deus ocorre entre agosto e outubro e é frequente ocorrer o canibalismo sexual entre a espécie, ou seja, a fêmea comer o macho durante ou após a cópula. Existem estudos que referem que ao comer o macho, a fêmea garante que ele continua assim a fornecer alimento aos seus descendentes, pois o tecido corporal dos machos também é utilizado para a produção dos ovos. A postura dos ovos ocorre no outono e estes são depositados juntamente com uma espuma que endurece, formando uma espécie de cápsula que pode conter entre 200 a 300 ovos. As larvas emergem entre maio a junho. Em algumas civilizações antigas, como na Grécia ou no Egito, consideravam o louva-a-Deus como um animal com poderes proféticos e sobrenaturais, capaz de identificar a localização de objetos, animais ou até mesmo pessoas perdidas nas florestas. Já atualmente, e como o louva-a-Deus não possui veneno e tem um apetite voraz, é muitas vezes utilizado na agricultura biológica e na jardinagem, uma vez que na ausência de pesticidas são um fator importante no controle de pragas. O nosso próximo protagonista a entrar em cena é uma ave aquática de médio porte e que chama a atenção por ser quase totalmente preta, tanto pousada como em voo. É o corvo marinho de faces brancas. Tem aproximadamente 90 cm de comprimento e cerca de 150 cm de envergadura. A sua plumagem é bicolor, preto com brilho esverdeado no dorso, asas e parte posterior do pescoço, e é branca na zona da face, garganta, peito e ventre. Já em época de reprodução, os adultos adquirem uma mancha branca na parte exterior das coxas. Tem um pescoço longo, o bico é ligeiramente encurvado na ponta. Os olhos são verdes e a pele em seu redor é amarela. O papo verde é uma das características que distingue esta espécie. O corvo marinho de faces brancas habita principalmente zonas costeiras, mas pode também ser encontrado em lagos interiores, áreas pantanosas e estruturas artificiais como barragens. Embora seja uma ave de hábitos solitários, pode ser encontrada em grandes bandos em zonas ricas em alimento. O corvo marinho de faces brancas é um nadador exímio e alimenta-se principalmente de peixes que pesca mergulhando, geralmente a pouca profundidade. No entanto, por vezes, pode atingir os 9 metros de profundidade. A sua dieta é composta por anfíbios, crustáceos e molúsculos. Após cada período de pesca, o corvo marinho descansa com as asas abertas ao sol, de modo a secar as penas, pois estas não são impermeáveis. A época de reprodução ocorre entre março e abril. Cada postura contém em média 3 a 4 ovos alongados de cor branca esverdeada. O período de incubação
prolonga-se por 28 a 29 dias e cerca de 50 dias após a eclosão as crias são aptas a voar. O corvo marinho de faces brancas não se encontra em risco de extinção. No entanto, algumas populações estão ameaçadas pela poluição e pela degradação dos seus habitats naturais, principalmente em zonas onde nidificam. Entra em cena agora uma das aves urbanas mais familiares, encontrando-se junto das pessoas e de áreas habitadas, o que faz com que as suas características sejam facilmente apreciadas. Falamos do pardal comum ou pardal doméstico. São aves com um ar robusto, de cabeça grande e bico grosso, curto e castanho. Esta ave tem uma particularidade, é que saltita no chão em vez de caminhar. O macho apresenta o dorso malhado, castanho e preto, a nuca castanha e uma coroa cinzenta na cabeça, assim como as faces cinzentas. Apresenta ainda um babete preto no peito com o abdômen claro. A fêmea, por seu lado, é castanha, também malhada, mas não apresenta o babete e possui uma lista clara sobre o olho. O pardal comum mede entre 13 a 18 cm de comprimento, sendo que a sua envergadura está entre 19 a 25 cm e o peso varia entre 10 a 40 gramas. A sua dieta alimentar é essencialmente à base de sementes. Contudo, adaptou-se a comer também alguns insetos e alguns desperdícios e migalhas da comida humana. O pardal comum forma grandes bandos e pode ser observado durante todo o ano, no nosso país, em jardins, bosques, parques ou outros locais com construções humanas. A biologia da reprodução em Portugal ainda não está muito bem estudada. No entanto, na Europa sabe-se que o pardal comum pode criar até 4 ninhadas por ano, tendo cada postura 3 a 5 ovos. O período de incubação é de 11 a 14 dias e as crias abandonam o ninho com cerca de 14 dias de idade. A nossa próxima protagonista, por vezes, é considerada uma praga por alguns agricultores, pois enquanto larvas são umas comilonas, porque devoram todo o tipo de folhas de plantas herbáceas. Falamos da borboleta branca da couve. Tem uma envergadura de 4 a 6 cm, com asas brancas e as extremidades negras na parte anterior das mesmas em ambos os sexos. As fêmeas apresentam 2 marcas negras redondas na parte anterior das asas. Já a parte inferior é esverdeada de cor muito clara, o que facilita a camuflagem quando estas borboletas se encontram em repouso. As marcas negras são geralmente mais escuras em indivíduos nascidos no verão. A borboleta branca da couve habita muito próxima dos humanos, já que aproveita os campos de cultivo para pôr os seus ovos. A fêmea faz uma postura total de cerca de 600 ovos, repartidos em vários grupos de plantas da família da couve, sendo os ovos colocados na parte de baixo da folha da planta hospedeira. As larvas eclodem passados 4 a 17 dias, dependendo da temperatura ambiente. A nossa próxima protagonista tem uma particularidade que é a combinação da forma das suas asas e a coloração, que por vezes fazem-nas parecer com umas folhas, o que serve como uma ótima camuflagem enquanto elas repousam ou também durante a hibernação. Apresentamos-lhe a borboleta limão. A sua coloração é verde-limão intenso nos machos e amarelo-branco esverdeado nas fêmeas. E quando abre as asas, é possível observar na parte superior uma pinta alaranjada em cada asa. Já na parte inferior, essa mancha parece mais acastanhada. Na orla das asas, podemos observar pequenos pontos acastanhados. Com uma envergadura de 48 a 55 mm, a borboleta limão prefere habitats como florestas e áreas adjacentes, embora também seja possível observá-la em parques e jardins. Enquanto lagarta, esta espécie alimenta-se de folhas, depois, como borboleta, a sua dieta é à base de néctar de flores. Uma curiosidade interessante nesta espécie é ser considerada uma das borboletas com mais longevidade na Europa.
As cores brilhantes da nossa próxima protagonista desencorajam o ataque por parte de alguns dos seus predadores. Falamos da joaninha. É um inseto pertencente à ordem Coleoptera, que se caracteriza por ter 2 primeiros pares de asas endurecidos, designados por élitros, de cor vermelho, serapintados com manchas pretas de número variável. No entanto, dentro da espécie, também é possível encontrar élitros de cor amarelo ou alaranjado. Estes élitros cobrem e protegem o abdômen e existe um segundo par de asas que são membranosas. A joaninha mede entre 6 a 8 mm de comprimento, possui um corpo geralmente arredondado e semisférico, cabeça pequena com umas antenas curtas e tem 6 patas. Podem ser observadas em diferentes habitats, tais como jardins, florestas, bosques, e são muito comuns em hortas e zonas agrícolas. As joaninhas, tanto em larvas como adultos, libertam toxinas quando se sentem ameaçadas. Em cada ciclo reprodutivo, a fêmea pode colocar 150 a mais de 200 ovos por postura, que são colocados em diversos locais. Mas a fêmea prefere aqueles colonizados pelas presas que serão um alimento para as suas larvas. Desde a sua eclosão até atingir a forma adulta, as joaninhas sofrem metamorfose completa. A joaninha tem hábitos diurnos e no inverno ela costuma hibernar, permanecendo em áreas protegidas como cavernas ou plantas de folhagem densa, e é um dos primeiros insetos a ser visto no início da primavera. Algumas culturas agrícolas têm usado as joaninhas no desempenho do papel de controladores naturais, pois elas são excelentes predadores, alimentando-se de ovos e de larvas de outros insetos, e assim desempenham um papel regulador e participam no controle biológico dos pulgões, que se alimentam das plantas, proporcionando proteção à diversidade botânica e contribuindo também para a fertilidade do solo. A próxima ave a entrar em cena identifica-se facilmente pela cauda cor de fogo e pelo tique nervoso que se traduz num frequente tremer. Falamos do rei-ruivo preto. Também conhecido pelos nomes de carboeiro ou pisco-ferreiro, trata-se de uma ave de 14 cm de comprimento e 24 cm de envergadura. Os machos são pretos com uma pequena mancha branca na asa. As fêmeas e os juvenis são acastanhados. No entanto, em todas as plumagens, o rei-ruivo preto identifica-se pela cauda cor de fogo. Tem um voo rápido e possante e pode parar no ar de frente de uma parede vertical para capturar as suas presas, sendo que a sua alimentação é essencialmente composta por insetos, larvas e, no fim, no verão e no outono, comem também bagas e frutos. Fazem um ninho com ervas e musgo em orifícios de casas, cornijas, por baixo de telhados e em pedreiras. A postura é de 4 a 6 ovos brancos e brilhantes em 2 ninhadas de maio a julho. Apenas a fêmea faz a incubação, que dura 13 dias. Os 2 progenitores alimentam as crias, que saem do ninho entre 12 a 18 dias depois de eclodirem, mas só conseguem voar com 32 a 35 dias. O nosso próximo protagonista é uma espécie presente nas nossas florestas que canta logo ao amanhecer. Falamos do tentilhão comum. É um pássaro de pequeno porte com um comprimento total de 16 cm e com uma envergadura de asa que oscila entre os 8 a 10,7 cm. Tem um bico cônico e bastante robusto. Os machos ostentam um típico barrete azulado que se estende pela nuca até ao dorso. Peito e as faces avermelhadas e as asas com padrão preto e branco bastante contrastantes. Nas fêmeas, as cores são menos berrantes, apresentando os mesmos padrões nas asas, com o resto do corpo cinzento acastanhado, mais claro nas partes inferiores. A sua alimentação é à base de sementes, frutos e insetos, sendo comum avistar bandos de dezenas de tentilhões a alimentar-se no chão durante a época fria. A postura é normalmente de 4 a 5 ovos. Os filhotes nascem em cerca de 14 dias e são alimentados por ambos os progenitores. O tentilhão comum é uma espécie residente no nosso território, mas durante o outono e o inverno verifica-se um aumento da sua população devido à chegada de indivíduos provenientes do norte da Europa que aqui vêm passar a estação fria.
A nossa próxima protagonista é uma fantástica ave que nos delicia com o seu inconfundível canto ao nascer do dia e ao pôr do sol. Falamos da turduveia. É uma ave discreta, sendo o maior tordo da nossa avifauna, que habita em zonas de floresta por vezes bastante densa. Com aproximadamente 26 cm de comprimento, a sua plumagem na parte superior do corpo é de cor cinzenta acastanhada, o peito é claro com pequenas manchas castanhas escuras arredondadas e bem evidentes. Em voo vê-se a parte inferior das asas de cor branca. A turduveia alimenta-se de caracóis, vermes, minhocas, insetos e vagas. Durante o inverno, a sua procura por alimento permite-nos observá-la com mais frequência em campos abertos. A espécie pode criar 2 a 3 ninhadas por ano, sendo as posturas compostas por 3 a 5 ovos, sendo que a incubação dura 12 a 15 dias. A coloração da nossa próxima protagonista pode variar dependendo do substrato, da temperatura e da umidade do habitat que frequenta. Falamos da rela comum. Mede geralmente menos de 5 cm de comprimento, possui olhos salientes laterais com uma íris dourada. Tem dedos compridos em ambos os membros, anteriores e posteriores, uma pele lisa e brilhante, geralmente de cor verde vivo ou verde alface, podendo, no entanto, existir indivíduos acastanhados ou acinzentados. A cabeça é mais larga do que comprida, com focinho curto e arredondado. Uma das suas características peculiares é a linha escura lateral que tem início no olho e atravessa o corpo. Os machos possuem ainda um saco bucal externo que, quando insuflado, pode tornar-se maior do que a própria cabeça. As relas possuem discos adesivos na ponta dos dedos, o que lhes permite trepar pela vegetação. Têm membranas interdigitais relativamente bem desenvolvidas nas patas posteriores. Existe dimorfismo sexual, sendo que as fêmeas são geralmente maiores e mais robustas que os machos. A rela comum ocorre em zonas úmidas com vegetação abundante, devido aos seus hábitos trepadores, normalmente na vizinhança de charcos temporários, cursos de água, pântanos, lagos e lagoas, sendo que utiliza a vegetação como refúgio, sobretudo durante o dia. O nosso próximo protagonista é uma espécie essencial para a dispersão de sementes nos habitats que frequenta. No entanto, por vezes, o grande número que ocorre às áreas agrícolas pode causar alguns danos nas culturas. Falamos do pombo turcaz. É o maior pombo presente no nosso território, de tom cinzento na plumagem, incluindo a parte inferior das asas, a sua grande dimensão, bem como as grandes manchas brancas nas asas e no pescoço, todas visíveis em voo, permitem distingui-lo dos pombos domésticos. A cauda termina numa faixa preta ou cinza escuro. O bico é avermelhado, curto e fino. Esta espécie pode chegar a medir cerca de 40 cm de comprimento. A sua dieta alimentar é composta essencialmente por sementes, rebentos, plantas jovens e frutos. O pombo turcaz nidifica construindo uma plataforma de ervas e de ramos sobre árvores altas. A época de reprodução acontece de fevereiro a julho, sendo a postura de 2 ovos brancos que são incubados durante 17 dias, alternadamente pelo macho e pela fêmea. O canto da nossa próxima protagonista é hoje em dia uma presença constante no nosso território, fato que nos deve alegrar, atendendo que esta espécie há apenas 20 anos era muito rara em Portugal. Falamos da rola turca. Também conhecida como rola da Índia ou rola de colar, esta ave tem um voo poderoso e direto. O dorso é castanho amarelado, cinzento rosado no ventre e um colar preto com rebordo superior branco na parte traseira do pescoço. Asas com remijos mais escuras, a face inferior da cauda visível em voo tem base preta e extremidade grande branca. Pode atingir um comprimento entre 30 a 32 cm. O bico é curto, castanho e fino. As patas são vermelhas e curtas. A rola turca pode ser observada em cidades, jardins, no campo, em florestas com o seu canto característico. Alimenta-se de sementes, de cereais e herbáceas, sendo que ocasionalmente pode também alimentar-se de rebentos e invertebrados. O ninho é construído numa plataforma de raminhos nas árvores. Faz até 5 posturas por ano,
de em média 2 ovos que demoram 11 a 13 dias a eclodir. Dos principais motivos para a perda da biodiversidade, podemos destacar a destruição dos habitats, o uso excessivo dos recursos naturais, a introdução de espécies invasoras e a poluição. Essa destruição de habitats leva a que várias espécies sejam obrigadas a migrar para outras áreas, enfrentando perigos e a incerteza da sua sobrevivência. A poluição dos ambientes origina a contaminação das linhas de água, do solo e do ar, criando falta de alimento, dificuldade de acesso à água potável e o surgimento de doenças, o que se traduz em espécies em vias de extinção. Para que a biodiversidade seja efetivamente protegida, é fundamental o uso sustentável dos recursos que a natureza nos oferece. Todos temos de refletir sobre isto. Obrigada e até ao próximo programa.